6h37 agora. Olha, vamos ouvir agora o advogado Ávila Júnior. Ontem eu conversei com ele sobre a situação desse decreto que o presidente Bolsonaro emitiu, voltou atrás, mas já anunciou que vai... Aliás, não, estou confundindo as coisas aqui. Isso aqui é uma coisa, seria outra coisa. Né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. O que o Bolsonaro voltou atrás é o decreto ali que previa a privatização do SUS. Exato. Ele disse que vai reeditar esse decreto e... Voltou atrás. E voltou atrás. Ele voltou atrás, agora vai reeditar, ou seja, voltou atrás na decisão de voltar atrás, enfim. Mas o assunto que a gente conversou com o Ávila é sobre a questão da vacina, da obrigatoriedade ou não da vacina contra a Covid-19. Afinal de contas, existe amparo legal para isso? E se eu me negar, me recusar, o que acontece comigo? Vamos ver o que diz o advogado Ávila Nunes. Na verdade, a lei de 1975, ela estabelece que vacinação é obrigatória no Brasil. A lei de 2020, a 13.979, estabelece que uma das medidas para conter a epidemia do Covid-19 é a vacinação e também de cunho obrigatório. Então, me parece que, numa conjunção das duas leis, nós não temos dúvida de que a vacina do Covid também vai ser obrigatória. Né? Também é obrigatório. Isso já está definido, já foi parte ou é parte de uma discussão legislativa em que foi, inclusive, sancionada pelo presidente Bolsonaro. Com relação a quem teria competência, a lei fixa, a lei 13.979, ela fixa estados e municípios para estabelecerem os meios, o cronograma e a quem seria, então, imediatamente obrigatório, porque nós sabemos que nem tudo é possível, não dá para dizer a toda a população que é obrigatório e que nós não vamos ter vacina para todo mundo, né? Então, é natural que os estados e municípios, porque quando nós falamos em saúde, a repartição de despesas da saúde ela é feita pelos 3 entes, por estados, municípios e União. Então, nada mais justo de que estado e município se articulem, né, para saber qual a peculiaridade daquela determinada cidade, qual é o grupo de risco, quais são as pessoas que devem ser vacinadas prioritariamente. Então, deve conter nessa forma. Eu não deixo de pensar que isso vai gerar uma série de conflitos, né? Seria muito mais desejável que viesse uma organização a nível de união do que toda essa tripartição, porque nós podemos ter municípios que vão entender de uma certa forma e que isso possa resultar, inclusive, em limitações, e outro município não. E nós temos um mundo e um país globalizado. Hoje você está aqui, amanhã você está em outra cidade. Doutora, até uma decisão recente do próprio STF dando autonomia para os municípios e estados para tratarem das questões da Covid. Isso poderia ter algum impacto nessa decisão? Não, a decisão deve ser, o STF fala em federalismo cooperativo, que é exatamente essa ideia, inclusive a ideia do federalismo cooperativo que o STF traz é da própria lei do SUS, da própria questão da saúde, né? Então, que estados, município, estado e União cooperam entre si para alcançar um bem comum. E eu acho que há uma tendência muito forte do STF fazer o mesmo raciocínio na questão da vacina, se efetivamente for ter que decidir. Agora, o governo afirmou que vai respeitar o direito individual de cada brasileiro, quem não quiser tomar a vacina, embora ela seja de cunho obrigatório. Mas se o cidadão, por exemplo, optar por não tomar a vacina, ele acaba não ferindo também o direito daqueles que querem se proteger, ou seja, a partir do momento em que ele decide que ele não vai se imunizar, ele, de certa forma, está colocando em risco a integridade de outras pessoas. Como é que o senhor enxerga essa questão? Eu enxergo e entendo e defendo que a vacina ser estabelecida como obrigatória, né, seja ela do Covid, seja ela do sarampo e da poliomielite e de tantas outras, não é uma prerrogativa tua, individual,
de não tomar essa vacina. Se estabelecida, ela é obrigatória. Por quê? Porque, sob 2 pontos de vista, ou 3. Né? O primeiro é que o Estado tem uma obrigação com a coletividade, quando nós pensamos em saúde. A saúde do Estado não é pensada exclusivamente na liberdade da pessoa, é pensada no coletivo. E por que isso? Porque há pessoas que não podem fazer uso da vacina, porque são pacientes oncológicos, há uma classe de pacientes oncológicos que não podem fazer uso, há uma classe de pessoas que têm problemas com questões de imunidade, há uma série de pessoas que não podem fazer uso. Então, à medida em que eu posso fazer uso, mas não faço uso, eu coloco em risco a vida dessas outras pessoas. De outra forma, o Estado também, ao obrigar, ele está protegendo a minha vida. É uma visão paternalista de proteção da saúde, de proteção à vida? É, mas é o papel do Estado. Isso é consenso nosso já há muito tempo. A gente sempre está buscando no judiciário fornecimento de medicamentos, fornecimento de cirurgias e tantos outros procedimentos médicos sob o argumento de que o Estado tem que proteger a minha vida, tem que me dar condições de vida. Então, permitir que eu tenha uma prevenção a uma determinada doença é parte do Estado, e por isso não tem nada de individual. Né? É bem afastada essa ideia de que é uma liberdade individual. Né? Isso estaria nesse terceiro ponto de que a comunidade internacional tem dito o seguinte: se não estamos todos, se ninguém está a salvo se não estamos todos a salvo. Né? Não precisamos estar todos imunizados, ou um percentual aí que se estima de 60%, né, da população, para que isso efetivamente tenha efeitos. Agora, se a vacina houver essa obrigatoriedade, a quem cabe o papel de fiscalizar o cumprimento dessa legislação? Pela Lei 13.979, a estados, municípios e a própria União. Nós estamos vendo, e a gente precisa contextualizar isso, né? O Brasil, não só o Brasil, mas o mundo vive momentos conturbados, mas o Brasil talvez um pouco mais, de questões políticas. Então, há projeto de lei já tramitando. Ontem ou anteontem foi proposto o projeto de lei pelo Senado, pelo Aécio Neves, né, deputado Aécio Neves, e particularmente, né, me parece de uma eficácia muito pequena, porque o projeto de lei prevê que é crime, que há uma série de sanções se não tomarem a vacina, se não for tomar a vacina obrigatória. Mas essas sanções ele capitula no Código Eleitoral, que realmente te priva de receber recursos, de participar de concursos públicos, desde que não tenha sido paga a multa, mas a multa é de R$30. Né? Então, quer dizer, nós vamos dizer que é obrigatório, aspas, numa mentira. Você é obrigado, mas se você for lá e pagar a multa, que vai ser em torno de 30 e poucos reais, está resolvido. Isso, para uma parte da população, pode fazer efeito, mas para a parte principal, que hoje é relutante a tomar a vacina, não vai fazer efeito. O senhor entende que tipo de medida seria mais eficiente nesse aspecto da sanção? Como o senhor colocou, na verdade não é algo que venha a provocar um receio realmente nas pessoas se não cumprirem. Que tipo de medidas o senhor entende que poderiam ser adequadas para justamente fazer com que as pessoas venham a cumprir essa legislação? Eu acho que nós temos legislação hoje já que prevê isso. Entre elas, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê, inclusive, que é crime não fazer a aplicação da vacina nas crianças, os pais não fazerem. O Código Penal, no artigo 268, prevê que é crime também não utilizar a vacina. Há uma série de limitações em legislações esparsas, como
matrículas em escola, recebimento de Bolsa Família, recebimento de salário família, viagens. Então, eu acredito que nós já temos elementos suficientes para isso. Não é algo assim que tem uma fiscalização tão efetiva, porque parece que a crise sanitária, o mundo todo via como algo um pouco distante. Não é. Se nós olharmos a própria questão da poliomielite, da paralisia infantil, ela está erradicada, aspas, o vírus circula hoje em 23 países. Em junho nós tivemos um caso na Venezuela, aqui ao lado, né, muito próximo. Então, há risco, sim, de doenças que já existiram retomarem, né, e há risco de novas doenças, como nós vimos do Covid, né? Doutor. Doutor, a gente tem esbarrado em algumas situações nessa pandemia, por exemplo, de municípios que emitem decretos. Vou dar um exemplo do próprio município de Brusque, que emitiu o decreto, por exemplo, afirmando que as pessoas eram obrigadas a utilizar máscaras em espaços públicos, em locais, enfim, mas não colocam uma sanção. Isso outros municípios também emitiram decretos da mesma forma, onde é obrigatório o uso de máscara, por exemplo, mas não se tem uma sanção efetiva. Isso pode ser questionado do ponto de vista jurídico, quer dizer, o cidadão que não quiser se submeter a esses decretos, ele encontra aí alguma brecha no sentido de poder recorrer ao judiciário para ter garantidos o seu direito, o que ele entende que é direito dele? Com relação à obrigatoriedade de uso de máscaras e limitações de pessoas, de circulação e tal, já é algo assim bastante pacífico, né, de que é não só poder como dever do município, do Estado, legislar a respeito disso, impor os decretos e fazer as limitações. Então, não observo espaço de insurgência do ponto de vista jurídico, né, pelo menos com eficácia, porque realmente vai ter que se sujeitar, né, isso é legítimo o decreto, a gente tem uma ideia de que decreto não é lei, mas o decreto ele está atrelado, ele está previsto na lei. Então, é uma delegação da lei com relação à elaboração desse decreto. Então, por isso ele é plenamente legítimo. A ausência de sanção, na verdade, no decreto, o decreto realmente não teria condão de prever a sanção, mas há sanções previstas na lei, inclusive de índole penal. Perfeito, doutor. Com relação a essa legislação da obrigatoriedade da vacina, em que pé que ela está para a gente situar o nosso espectador? A legislação hoje ela já prevê isso, não é? Nós temos tanto a legislação que foi aqui citada, de 75 a 13.979, né, de 2020, nós já temos essa previsão legal. O que nós estamos enfrentando é um embate político, né, e com algum viés jurídico, se essa ou aquela vacina vai obrigatória. Eu acho que isso não é efetivamente uma questão jurídica e talvez nem política, porque é algo dos sanitaristas, é algo da medicina em dizer que essa vacina apresenta os requisitos de cientificidade e deve ser. Se isso está dito por questões científicas, não compete nem ao judiciário, nem ao executivo, enquanto político, querer dizer que não é essa ou aquela. Então, hoje nós encontramos nesse pé, nós não temos nenhuma vacina que tenha sido reconhecida todas as etapas de caráter científico, né, do Covid, vacina do Covid, que tenha sido reconhecida todas as etapas de caráter científico que possa ser efetivamente empregado. Mas no momento em que isso ocorrer, e se espera, acho que o mundo todo espera que isso ocorra com brevidade, aí sim poderia estar dentro da legislação que prevê a obrigatoriedade. Perfeito, doutor Ávila. Mais algum ponto que de repente nós não destacamos, que a senhora pensa ser interessante a gente abordar nessa entrevista? Eu penso que
É importante a gente situar, a OMS coloca isso no início de 2019, como um dos grandes problemas, 10 maiores problemas de saúde, a relutância da vacinação. E aí a gente vai ver todos os estudos que indicam a relutância da vacinação, ele está muito calcado em fake news, ele está muito calcado em notícias falsas na internet, em interpretações equivocadas, e muito pouco calcado em critérios efetivamente científicos. Então, eu acho que é muito importante a gente destacar isso, que nós precisamos observar a questão científica, nós temos que tomar cuidados com a fake news, com as notícias falsas, com as informações da internet, né, para que realmente a nossa opinião tenha uma cautela maior, né? Nesse sentido, eu acho que nós precisamos nos conter com relação a isso. Acho que é preciso a população e principalmente os formadores de opinião estarem atentos a esses critérios. Perfeito, doutor Ávila, muito obrigado aí pela sua entrevista, foram explicações esclarecedoras e que eu penso que é importante a gente abordar esse tema, até para deixar bem claro para a população o que está se desenrolando em relação a esse tema. Obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição.